A primeira aula será uma introdução a equações diferenciais ordinárias. Então, nós temos que introduzir primeiro o que é equação diferencial. É uma equação diferencial mais simples. Então, equação diferencial que a gente vai notar IDO aqui nesse curso. Dada uma função, por exemplo, f do t, achar a antiderivada y do t, assim que a derivada do y sobre t é f do t. F do t é dada, nesse caso. Então, esse problema é o problema do FUV, né? Achar a antiderivada. Nós sabemos que a antiderivada é dada como a integral do f do t. A gente troca aqui variável tal, para que t fica aqui como variável fixa, né? O valor fixo do t. E aqui tem t0, né? Eu vou falar sobre esse t0. Integral sobre outra variável tal. Então, nossa antiderivada é esse integral aqui. E aqui a gente pode adicionar uma constante, porque a antiderivada é definida a ter uma constante arbitrária. Então, observa que aqui nossa solução, y do t, depende também de uma constante arbitrária, certo? E tem um integral que depende do valor inicial. Então, esse valor inicial, na verdade, não é do que depende essa função, porque a gente pode trocar isso e trocar constante simultaneamente. Então, uma desses é independente e outra dependente. Então, por exemplo, essa antiderivada poderia ter um valor dado a um ponto arbitrário. Por exemplo, t0. Né? Se o valor da antiderivada do y dado a t0, então esse t igual a t0, o integral desaparece porque vai integrar intervalo zero. Né? Então, isso é zero. Então, o y do t0 deve ser igual ao c. Então, a gente consegue achar a constante c, certo? Então, isso que é uma equação diferencial mais simples possível na natureza, né? Da primeira ordem. Então, o problema inicial que nós consideramos aqui, esse problema do valor do y no tempo t0, esse t é o tempo, sinal é no t0, t igual a t0, certo? Se chama condição inicial de Cauchy, um matemático francês do século XVIII. Então, a IDO acima é muito simples. No geral, uma IDO de primeira ordem pode ser dada de forma um pouco mais complexa do que a gente considerou até agora. Então, essa IDO é um pouco mais complexa, dada nessa forma, onde tem função g dada, mas função de duas variáveis, t e y. Então, a variável y se chama independente e a variável t independente nesse IDO de primeira ordem. Tá? E, normalmente, dada uma condição para a solução dessa IDO. Quer dizer, a solução, aquela função que se substitui aqui, que satisfaz essa equação, mas ela deve satisfazer também uma condição adicional. Por quê? O que nós vemos acima? Nós temos uma constante independente, arbitrária, certo? Independente. Então, tem várias soluções para a antiderivada. Para fixar uma, nós precisamos mais de uma condição. Essa condição, se ela fosse inicial como é assim, se chama condição de Cauchy. Então, essa é a IDO, a primeira ordem, na forma geral resolvida em derivada do y sobre t, certo? Que derivada do y sobre t fica no lado esquerdo e no lado direito fica uma função do t e y. Essa é a IDO, então, resolvida em derivada y sobre t, certo? E uma condição inicial, isso pode ser, condição não é inicial, na verdade, tempo t0, o tempo t que a gente pode considerar, pode ser maiores do que t0 ou menores do que t0. Mesmo assim, a gente vai chamar essa condição inicial, só por ter um nome para ela, certo? Isso é condição de Cauchy, né? Ou problema de Cauchy, esse é IDO. Quer dizer, não, IDO é um pouco mais complexa do que achar a antiderivada. E agora, a solução deve satisfazer essa equação e, além disso, uma condição inicial. Como é que resolver esse IDO? Onde esses IDO aparecem? Então, primeiro a gente vai considerar alguns exemplos onde aparecem IDOs dessa forma.
Um exemplo mais simples, radioatividade, ou desintegração espontânea de um núcleo. Imagina um núcleo que é composto de várias partículas, certo? E ele decompõe do seguinte jeito: pode sair um conjunto de partículas, uma partícula, ou ele pode perder energia, quer dizer, saia radiação, mas na verdade também é uma partícula, é gama quant. Ou podem sair vários tipos de partículas: beta radiação, alfa radiação, são definidos pelas partículas que o núcleo emite. A qualquer tipo desse decaimento, nós temos a única equação. Quer dizer, a forma da equação é a mesma, só os coeficientes, os parâmetros da equação vão mudar. Então, consideramos que cada núcleo tem um conjunto desses núcleos, número n, certo? Que depende do tempo, e no tempo t nós temos nt núcleos. Cada núcleo decai individualmente, quer dizer, independente dos outros núcleos. Então, se eu passo o tempo ΔT, nesse tempo, intervalo de tempo pequeno, pode acontecer que alguns dos núcleos decaiam. Então, esse decaimento é espontâneo, quer dizer, tem uma probabilidade que o núcleo decaia, ou probabilidade que não decaia, certo? E isso é válido para cada núcleo do N que nós temos. Então, o número de núcleos que decaem claramente proporcional ao tempo de corrida, porque quanto mais tempo passa, mais provável que ele decaia, certo? E também proporcional ao número dos núcleos que nós temos, certo? Então, o tempo e o número dos núcleos entram no lado direito da nossa equação. E no lado esquerdo, a diferença dos núcleos, quer dizer, quantos núcleos ficaram, ou quantos decaíram. Quer dizer, se pegar essa diferença, esse é o número dos núcleos que decaíram. E esse número deve ser proporcional ao tempo de corrida e o número dos núcleos inicial, se o tempo é pequeno. E tem uma constante k que depende do tipo de decaimento. Ó, isso ainda não é uma equação diferencial. A equação diferencial aparece quando nós pegamos um intervalo muito pequeno, quer dizer, colocamos ele no limite do ΔT que vai para o zero. E nesse caso, preciso dividir por ΔT, senão vai ter zero no lado esquerdo e direito, certo? Dividindo por ΔT, nós temos derivada do n sobre t igual menos k no n. Essa é a nossa equação para decaimento do núcleo, no qualquer processo de decaimento espontâneo. Agora, como é que nós vamos achar a solução para essa equação? Certo? Dado o número de núcleos inicial, quantos restam no número dos núcleos no tempo t? Certo? Como é que resolver essa equação? E para isso nós vamos começar de novo dessa equação aqui em diferenças, quer dizer, né? No tempo ΔT pequeno. O que nós vamos fazer? Dividir por n do t, lado esquerdo e direito, certo? O que nós vamos ter aqui? É essa coisa. Aqui, então, a gente considera vários tempos ti, e todos os tempos são diferentes de um de outro no intervalo ΔT, o mesmo intervalo, certo? Então, t igual a t0, um tempo t0 que a gente começou observando núcleos, e depois adicionamos i, o número do tempo, e ΔT, certo? Então, essa diferença é o mesmo, só que no tempo ti mais ΔT, dividido por número dos núcleos no tempo inicial, ti, certo? Isso deve ser igual a isso, k no n ti, mas por n a gente dividiu, então resta k, certo? ΔT. E se somar essas diferenças, no lado esquerdo e no lado direito, nós vamos ter essas somas aqui. Ó, no lado direito, claramente essa soma nada mais do que a diferença no tempo inicial menos tempo final, multiplicado por menos k. No lado esquerdo, quando ΔT vai para o zero, né, essa diferença vai para o zero. Essa soma, no limite, vai se tornar uma integral. Integral do dn da função 1 sobre n, certo? E quando o tempo varia de t0 até f, o n varia de n0 a nf, correspondendo a esses tempos inicial e final. Então, essa soma, na verdade, se torna integral. Esse aqui também é integral, mas integral é fácil de integrar, porque isso, na verdade, é a diferença, né? Isso também é integral. Então, se olhar, essa soma é integral, só que a gente vai integrar função igual a 1, função do tempo, certo?
Então, ambas partes são integral. E nesse caso, nós achamos o quê? Integrando, nós achamos dependência de números de núcleos do tempo, certo? Resolvemos essa equação diferencial. Então, observa aqui o que nós fizemos. Nós começamos de equação diferencial, que tem uma derivada da função sobre uma variável t, nesse caso, igual à função do n, e do t, na verdade, não só aqui função do n, né? Unidade proporcional somente a n. Bom, mas para resolver a equação, nós precisamos fazer outra coisa. Nós precisamos, quer dizer, multiplicar por ΔT, ambos lados, né? E dividir por n, certo? Para chegar a isso, ou a isso, né? E depois integrar, ó. Aqui é mais fácil ver, ó. Se nós dividimos por n e multiplicamos por ΔT, aqui aparece dn sobre n. Só tem n no lado esquerdo. E no lado direito só vai ter ΔT, ou se nós somamos, diferença do tempo inicial, tempo final menos tempo inicial, certo? Então, assim, desse jeito, nós integramos essa equação. Então, nessa aula, esse dn que nós temos aqui vai ter um nome. E esse dn vai ser chamado diferencial. E quando a gente vai resolver a equação diferencial, a gente vai primeiro tornar ela em forma de diferenciais no lado esquerdo e no lado direito, depois de integrar. De preferência que em cada lado você tenha uma variável, certo? Como aconteceu aqui. Isso é o processo da integração de uma equação diferencial. Então, nesse processo é importante ter noção do que é diferencial do n. Observa que n é aqui variável dependente do tempo, certo? E o tempo é variável independente. Então, diferencial do tempo é essa diferença ΔT, certo? Diferencial do n é quando você vai integrar isso aqui, na verdade, isso é pequena diferença, não, mas depois a gente vai ver que precisa substituir essa pequena diferença por outra coisa. Na verdade, derivada do n sobre dt multiplicado por dt, certo? Se nós fazemos isso aqui, multiplicamos por dt, aqui vai ser derivada do n sobre dt multiplicada por ΔT. Isso que nós devemos ter aqui. Isso, na verdade, se depois de integrar, e trocar a variável de t para n, nós temos esse integral aqui. Certo? A gente vai ver isso embaixo, mais detalhado. Vamos considerar outro exemplo. Outro exemplo é dependência de pressão de gás a respeito à altura. Nesse caso, vamos considerar, por exemplo, a atmosfera. Na atmosfera tem vários gases, mas a gente, por simplicidade, vai considerar um gás só. Então, a gás tem pressão. Essa pressão depende da altura, claramente. Quando não tem ar, não tem pressão, certo? Consideramos duas camadas, quer dizer, da atmosfera. Entre duas camadas tem, na altura H mais delta H, certo? Entre duas camadas tem um gás, então, é o único gás nosso, certo? E vamos considerar não sei, paralelogramo de área sigma, aqui é a mesma área sigma, sim, a altura delta H. E dentro desse volume, tem gás com densidade do gás ρ, certo? Então, a massa de gás, densidade na área, sigma, e na altura, certo? Esse é o volume. Então, a densidade, na verdade, deve variar com a altura. Eventualmente, não tem mais uma atmosfera, certo? Mas, se essa altura é pequena, vamos considerar que a densidade não varia muito. A gente pode considerar a densidade, por exemplo, no meio, ou aqui no baixo, no base do paralelogramo. Isso vai dar a massa do gás. Então, pela lei de Newton, a força que mantém esse gás parado é a força de pressão de baixo de cima e a força de gravidade do gás. A diferença da força de pressão, quer dizer, pressão na área daqui menos pressão na área daqui, certo? Então, a pressão deve depender da altura, senão essa força é zero. E essa força deve equilibrar a força de gravidade do gás. Então, G é a aceleração. Aceleração, quer dizer, 9,8 metros por segundo, e a massa do gás que fica nesse paralelogramo. Então, mas a massa do gás ela depende da altura e depende da densidade, que depende da altura também, certo?
E aqui pressão que depende da altura. Então, nós temos duas variáveis que dependem da altura. A densidade ρ e pressão P. E se d altura vai para o zero, a gente vai dividir por essa altura e ter derivada. Derivada daqui, de pressão sobre altura, aqui nós temos densidade que depende da altura. Então, nós temos três variáveis na nossa equação. Precisa uma mais equação que vai relacionar a pressão com densidade. E essa equação, na verdade, é no equilíbrio térmico, que nós consideramos nossa atmosfera em equilíbrio térmico, que tem uma temperatura T. A lei para a pressão do gás é a densidade, que mais densidade não é respeito à massa, respeito ao número de partículas sobre o volume, certo? Constante de Boltzmann na temperatura. Essa é a pressão do gás a cada nível da altura, certo? Por densidade, esse aqui depende da altura. Quer dizer, o número das partículas, se pegar um pequeno volume na altura tal, tem número de partículas tal, mas isso vai depender da altura. Então, a pressão varia com a altura. Então, essa é a nossa densidade, que não envolve a massa atômica. Se multiplicar N por V na massa atômica, essa densidade que entra na fórmula para a massa do gás, certo? Então, nós temos relação entre pressão e a densidade do gás, O, dada pelo equilíbrio térmico, certo? E agora, nós podemos substituir a densidade dessa equação nessa, e nós temos a equação para a pressão e a altura, duas variáveis, uma independente é a altura, dependente é a pressão. E dividindo por diferença da altura, pegando o limite, diferença da altura para o zero, nós temos derivada de pressão sobre a altura igual a menos Gm, que entra daqui, né? Porque nós vamos achar ρ como função do P. Né? Esse tudo é constante. Então, essa é constante multiplicada por P. Então, nossa equação é parecida com a equação de caimento espontâneo. Só que para outra variável é outra constante. E aqui a variável independente também é diferente do tempo, é a altura. Então, a solução é a mesma, exponencial, como era para problema de caimento espontâneo, certo? E resolvida essa equação de mesmo jeito. A gente multiplica por ΔH, divide por P e vai integrar ambos lados, certo? Ó, essa observação é muito importante para nós. Então, o que nós tivemos antes? Nós tivemos uma equação só, né? Dois exemplos, mas uma equação desse jeito. Quer dizer, a forma da equação era a mesma, só variáveis que mudaram e constantes, certo? Como que a gente resolve essa equação? A gente vai multiplicar por ΔT e dividir por y. Quer dizer, a gente vai conseguir, na um lado, uma variável e função dela, quer dizer, diferencial dela, que a gente vai chamar isso de diferencial, dy. E no outro lado, outra variável, função dela e diferencial dela, certo? Isso a gente pode integrar. Então, isso que estou chegando ao conceito de diferencial. Nós chamamos diferencial da variável independente simplesmente a variância desse variável, ΔT, certo? Esse definição do diferencial da variável independente. Se a variável é dependente, quer dizer, ela depende, por exemplo, y depende do t, diferencial dela é isso. É exatamente o que acontece se multiplicar essa equação por ΔT, certo? Nós obtemos diferencial ao lado direito do variável y. Isso nós chamamos de diferencial. Esse diferencial é aproximadamente a diferença da variável entre dois pontos, t e t mais dt. Mas a gente sabe que essa diferença tem Siri Taylor para essa diferença. E só o primeiro termo é isso, certo? Então, não exatamente. Então, vale a pena chamar isso por outro nome, porque isso não é a diferença dos valores, certo? Então, esse é chamado diferencial da variável dependente. Ó, ele é derivada da variável dependente sobre independente da diferencial da variável independente. Ó. Então, introdução do diferencial para a variável independente nem precisaria. A gente nem precisaria. Mas para a variável dependente, a gente precisaria, porque a diferença dos dois valores não é diferencial. Diferencial é isso. Ó. E agora, com essa interpretação, nós podemos interpretar o que nós fazemos com essa equação. Nós escrevemos ela na forma diferencial. Quer dizer, essa equação na forma da derivada
derivada do y sobre t, e por isso que a gente não usa também essa notação para derivada. Para depois fica claro o que nós fazemos. Nós multiplicamos por ΔT a ambos lados, dividimos por y. Nós temos isso. Essa operação é válida porque a gente definiu o que é isso, o que é dy. dy é isso, certo? Então, a gente pode escrever aqui dy sem problema nenhuma, né? Ó, essa equação se torna nessa forma. Agora tudo é definido. No lado esquerdo temos diferencial do y sobre y. Do lado direito, diferencial do t multiplicado por constante. Isso é a nossa equação 13 na forma diferencial. E agora, o que a gente pode fazer com essa equação? Integrar. E quando a gente integra, a gente sempre tem diferencial no dentro da integral e função dessa variável que está no dentro do diferencial. Seja ela independente ou não, não importa, porque a gente tem regras de troca de variável, certo? Essa regra de troca de variável, exatamente o que nós fizemos para definir a diferencial, certo? É isso, não é? Então, deveria ser isso se nós usamos essa equação, certo? Deveria ser isso que nós temos no lado esquerdo. Mas isso simplificado por nossa noção do diferencial, dessa forma. E isso é exatamente a troca de variável na integral, certo? Então, a gente tem todas as operações válidas. A gente pode integrar direito sem fazer isso. Ou integrar y, e para que tem função do y nessa integral, nada mais. Esqueci que y é independente de qualquer outra coisa. Integral, agora a gente pode, integrar aqui, e vai ter logaritmo, né? Então, todo esse processo de resolver nos exemplos anteriores, agora formalizado, quer dizer, nós temos a equação diferencial, escrevemos ela na forma diferencial, quer dizer, essa é na forma da derivada. Na forma diferencial é isso, no lado esquerdo, direito, diferencial, multiplicado por função aquela variável que entra no diferencial. Senão, a gente não vai conseguir integrar. Por exemplo, se deixar y no lado direito, não vai conseguir integrar isso, certo? Vai conseguir integrar aqui, mas não vai conseguir integrar isso. Ou, se fazer isso, a gente consegue integrar. E isso era o cálculo diferencial, como era originalmente desenvolvido por dois matemáticos. Quer dizer, um físico e outro matemático. O matemático Gottfried Wilhelm von Leibniz, alemão. E o físico era inglês, Newton. Mas, normalmente, notações que nós vamos usar, esses aqui, é atribuídos exatamente ao Leibniz. Então, o cálculo diferencial que nós usamos agora, na verdade, é desenvolvido no século XVII pelo Gottfried von Leibniz, matemático alemão. Certo? Então, vale a pena aprender ele, porque ele é muito útil quando você tenta resolver equações diferenciais. Tudo bem, e agora? Vamos generalizar um pouco o que nós temos até agora. Até agora, nós tivemos equações de tipo derivada do y sobre t igual a uma função do y, né? Que era, na verdade, menos uma constante no y, né? Gy. Agora, nós podemos ter a equação dessa forma, um pouco mais complexa. Quer dizer, temos a função do t também, na função do y. Lembra que a equação mais geral que a gente considera tem uma função só de duas variáveis. Essa uma função só de duas variáveis aqui é fatorizada, assim que tem uma função de uma variável e outra função de outra variável, né? Essa equação desse tipo a gente vai chamar equação separável. Exatamente porque variáveis aqui são separadas, tá? E pode separar, ver que essa equação na forma diferencial é também separável, quer dizer, um lado diferencial de uma variável e função dessa variável, outro lado diferencial de outra variável e função daquela variável. Dá para integrar ambos lados. O que nós fizemos aqui para conseguir isso? Vamos colocar tudo que depende do y no lado esquerdo, quer dizer, dividir por gy, e tudo que depende do t, inclusive diferencial, né? Colocar no lado direito, multiplicar por ΔT, nós temos essa forma dessa mesma equação. Agora, pela nossa definição de y, tudo aqui é definido. Isso é diferencial de variável independente, que é simplesmente diferença de dois valores do tempo. E isso aqui é diferencial de variável dependente, quer dizer, derivada do y sobre t no dt.
Observa que isso pode mudar, que a gente pode considerar que isso, na verdade, é dependente, isso é independente, né? Pensa um pouco sobre isso. Então, essa equação não vai mudar, né? Desse jeito. Só que aqui vai entrar derivada do t sobre y, no dy, né? Aqui vai ficar dy como diferença de dois valores, certo? A equação vai ser a mesma. E integração é a mesma também. Isso é a beleza desse cálculo. Não importa o que é dy, variável independente ou não. Diferencial aqui não vai mudar, quer dizer, esse é mesmo o diferencial. E agora, o que nós temos que fazer? Integrar ambos lados, certo? E nós temos a solução dessa equação separável na forma seguinte. Um integral que dá uma função do y, que é a antiderivada desse 1 sobre gy, né? E o outro lado, nós vamos ter a função do t somente, antiderivada do f do t. E nós temos solução na forma g do y, g capital, igual a f do t mais uma constante. Mas porque esse f já é antiderivada, ela tem constante. E só adicionei isso aqui para lembrar vocês que tem uma constante sim. Sempre tem uma constante determinada nessa solução. Então, no geral, a gente não vai conseguir resolver isso para ter função y igual a uma função do t, certo? Depende da função g do y. Então, vale a pena introduzir, então, solução na forma mais geral para a equação diferencial de primeira ordem, que a gente considera. Quer dizer, a primeira ordem é uma derivada só. A derivada primeira na ordem, certo? Solução mais geral pode ser dada nessa forma. Uma função do y e t igual a constante, certo? Isso que nós temos aqui, certo? A função f aqui é gy menos f do t, isso igual ao c, certo? Então, isso se chama integral geral da nossa equação diferencial. Se conseguir isso, pode considerar que a equação diferencial já é resolvida, certo? O que precisa resolver? Inverter essa função, achar y, quer dizer, achar y, essa função implícita. Y dada como função implícita, precisa achar, talvez achar y como função explícita do t, se possível. E ainda precisa satisfazer a condição inicial, lembra dele, né? Então, como é que se fazer a condição inicial? Nós colocamos t, o tempo t0, por exemplo, onde dado o valor do y, y0, certo? E nós temos aqui y0, t0 igual a c. A gente vai achar o c, calcular isso. Função f, essa função φ é dada, valores dados, então a gente vai calcular constante. Isso é a solução já com constante definida. Tudo bem? Vamos considerar um exemplo da equação diferencial separável, certo? Vamos começar os núcleos que decaem, mas que núcleos que estão num foguete que desloca a velocidade muito alta, quer dizer, a velocidade do foguete, né? Certo? Que parta de partida ir para o espaço, certo? Essa velocidade também depende do tempo, ele acelerando esse foguete. Então, dentro do foguete, como a gente sabe, tem tempo próprio, né, tal. Quer dizer, tem relógio dentro do foguete. E tem um astronauta que fica olhando no relógio e contando os núcleos. Né? A equação vai ser a mesma que a gente tinha antes, né? Certo? Nada vai mudar nessa equação. Só o tempo, que é o tempo dentro do foguete. Mas nós que ficamos na Terra, temos outro tempo t. E a relação entre os tempos dada pela fórmula do Einstein. E observa que essa fórmula do Einstein, para o nosso caso, que a velocidade depende do tempo, dada como diferencial do tal. Certo? Então, diferencial é uma coisa muito útil na física. Diferencial do tal, que agora é uma variável dependente também da outra, que é independente, é o nosso tempo t, certo? Dado nessa forma diferencial do tal, nós temos que isso é derivada do tal sobre t, isso aqui, isso é diferencial do t, que é a diferença dos valores do tempo. Esse tempo independente e esse tempo dependente. Veja bem, que isso nessa equação você pensou que o tal era independente e n dependente. Mas agora verá o seguinte, que tal era dependente do t também, certo? A equação nossa que a gente vai ter para n como função do tempo t nosso, dentro da Terra, né? Paradas na Terra, essa equação pode ser obtida dessa aqui, de um jeito muito simples. Nós precisamos de t aqui, então o que vamos fazer? Multiplicar por delta tal e dividir por delta t, certo? Isso que nós temos, certo? E agora usamos
essa equação para substituir essa derivada. E nós temos e dn sobre ΔT igual a menos kn de tal sobre ΔT apareceu. Porque a gente multiplicou por ele lá do esquerdo. Certo? Mas isso é dado aqui nessa fórmula do Einstein. Nós temos essa equação. Um pouco mais complicada. Essa equação já não é mais nessa forma. Na forma que a gente introduziu. A equação na forma separável. Por que ela é na forma separável? Tem função do n, tem função do t, produto dos dois, certo? Para integrar, como que a gente vai fazer? A gente vai separar os variáveis, porque a equação é separável, por isso é nome, né? Então, a gente vai pegar essa equação nessa forma, onde f do t é isso, e separar variáveis, quer dizer, dividir por gn e multiplicar por ΔT, ambos lados, né? E temos isso. Isso é integrar. Mas já observa o seguinte, se integrar essa equação, a gente vai obter nada mais que essa solução se substituir, em vez do tempo t, tempo tal. Quiser inverter a dependência, resolver essa equação, inverter a dependência, achar o tempo t como função do tal, substituir, a gente vai ter a mesma solução. Porque a equação que a gente resolve é essa, certo? Então, a gente poderia resolver essa equação primeiro, depois substituir o tal, resolver isso e achar como que tal depende do t, substituir aqui. Seria a mesma coisa, certo? Então, a equação separável, na verdade, nada mais que a equação que é resolvida, onde tem, no lado direito, uma função de variável dependente, por exemplo. Né? Independente desapareça porque a gente introduz outra variável independente, como fosse aqui. Se fosse nossa equação essa, a gente poderia introduzir outro tempo. D tal igual dt no f do t, certo? E a gente vai ter essa equação mais simples. Equação, quer dizer, separável, na verdade, a equação que já é separada. Quer dizer, equação separável, aquela que, onde você pode trocar a variável dependente para uma outra e ter a equação mais simples. Como a gente fez aqui. Dessa equação aqui para essa aqui. Tudo bem? Então, é significativo da equação separável. E também a gente vê aqui que noção de variável independente é uma noção mal definida. Por exemplo, pode ter acontecido que esse variável independente era a variável que depende da outra. Mas o diferencial, nesse caso, quer dizer, por essa fórmula, porque diferencial é derivada no diferencial da outra independente, certo? Permanece a mesma, quer dizer, o valor dele vai ficar mesmo. O valor dele vai ser exposto nessa forma, né? Só isso. Quer dizer, conceito de diferencial muito útil para resolver equações diferenciais. E esse cálculo, na verdade, deve ser chamado cálculo diferencial. E não é a introdução a equações diferenciais. Tudo bem? Porque a gente vai fazer, o que a gente vai fazer é calcular usando diferenciais. Tudo bem. Então, vamos voltar à nossa equação mais simples, onde era a equação desse jeito. Achar a antiderivada da função f, certo? Agora vamos introduzir essa equação, que já não é mais achar a antiderivada, não? Por quê? Porque no lado direito nós temos a função da variável dependente, né? Aqui era a variável independente, pelo menos para essa equação. Por que é variável independente? Porque não tem derivada dela na equação. Tem derivada da outra variável, essa y. Então, y pode ser chamado dependente e x independente. Então, mesmo aqui, y dependente, x independente, só que aqui é função da variável dependente, né? Não é para achar a derivada. Mas, conceito de diferencial, dá para inverter essa situação. Exatamente. Inverter mesmo, inverter essa equação, quer dizer, inverter ambos lados, escrever dessa forma. E agora, ela tem a forma dessa, só que variável dependente aqui é x, independente y. E a função f é inverso sobre g, no y, g a função do y, certo? Então, comparando 27 e 29, você vê que a forma da equação é a mesma. Quer dizer, no lado direito, função da variável dependente, certo? No lado esquerdo, derivada de variável independente. Desculpa, variável dependente. E no lado direito, função da variável independente. Certo? Só que o que a gente fez para fazer isso? A gente trocou o que é dependente e independente aqui, né? Mas isso é relativo mesmo, porque se uma variável depende da outra, a gente pode inverter a dependência. Então, não tem sentido chamar a variável dependente ou não. E não tem sentido usar também
a forma da equação diferencial, pensando que aqui y, quer dizer, ou vírgula, é função do x igual, e você está mesmo, quer dizer, embutido nesse pensamento que y é variável dependente sempre. Não, pode trocar o nome, quer dizer, o papel dele agora é variável independente. Isso resolve integrar essa equação, né? Porque essa é a mesma, a antiderivada dessa função, é isso. Certo? Então, essa equação também é uma equação separável. A gente pode simplesmente separar as variáveis, quer dizer, dividir por gy, multiplicar por dx e integrar. É a mesma coisa. Então, estou mostrando isso para vocês aprenderam que o conceito diferencial é mais fundamental do que a derivada. E a equação diferencial, na verdade, é a relação entre diferenciais do que a derivada e função da variável, certo? Então, o sumário dessa aula é o seguinte: nós introduzimos equação diferencial ordinária de primeira ordem. Isso é importante, porque depois a gente vai considerar a ordem superior, que a gente envolve derivadas de ordem superior. Essa equação que a gente introduziu era nessa forma, né? Ela é chamada dissolvida em derivada, que é a derivada y sobre x aparece no lado esquerdo, todo o resto função do x e y no lado direito. Mas, na forma mais geral possível, a gente pode imaginar que apareça a relação desse jeito, né? Relação entre x e y derivado do y sobre x, certo? Uma função dada f. Essa também é DO, quer dizer, equação diferencial ordinária, só que na forma não resolvida. A diferença entre os dois é que primeiro seria bom resolver primeiro, depois tentar integrar, né? Depois, nós introduzimos o problema de valor inicial, que se chama problema de Cauchy. Então, essa é a equação diferencial. Se, por exemplo, fosse uma função do x somente, nós achamos a antiderivada do f do x, né? Mas ela envolve uma constante arbitrária. Então, precisa uma condição a mais para definir unicamente função y do x. Nesse caso, se nós temos condição nessa forma, e nós sempre temos condição nessa forma, se chama condição do Cauchy, o valor inicial. Mesmo que xy pode ser o x final, né? Quer dizer, entre aspas, que x não é tempo, e pode ser o x que a gente vai considerar maior e menor do que x0 igualmente. E isso, a solução ainda é a mesma, certo? Então, uma condição desse jeito se chama condição de Cauchy, e ela ajuda a achar a única solução dessa equação diferencial. Agora, o que nós fazemos a mais? E mais importante nessa aula, nós definimos o conceito do diferencial da variável. Se a variável é independente, pelo menos temporariamente independente, não aparecer outra variável da qual ela depende. Diferencial dela é a diferença de dois valores, certo? Se a variável é dependente, diferencial dela é derivada dessa variável sobre variável independente. Então, nesse caso, deve ser dada a variável independente, né? Na diferencial, variável independente, certo? Ou nesse cálculo é mais fácil, e a gente pode dizer cancelar a dx aqui, certo? Então, nós também definimos a classe de equações diferenciais ordinárias separáveis, aqueles que podem ser escritos nessa forma. Pode ser uma função mais complexa aqui no início, mas você consegue separá-los em duas funções, de produto dos dois, certo? Ou na forma diferencial desse jeito. Aqui já é só para já é preparado para integrar ambos lados, certo? Para resolver o problema de valor inicial, se ela é dada nessa forma, nós simplesmente começamos a integrar desse ponto x0 até o ponto arbitrário x, certo? E aqui nós integramos de valor y a esse ponto aqui, certo? Y do x0. Por que nós fazemos isso? Porque esse integral, na verdade, por troca de variável, pode ser convertido em integral sobre x. Quer dizer, que troca de variável? Essa aqui, né? Então, o início e fim devem ser os mesmos. Início é mesmo, porque se o do x igual a x0, aqui deve ser y0. Desculpa, aqui é y0, não é y. E aqui, quando x é arbitrário, y, o valor arbitrário que corresponde a esse x. Ó, tudo bem?
Então, e agora vem a parte mais interessante. Perguntas a considerar. Essas perguntas é bom para pensar sobre eles, porque eles ajudam a entender o que a gente introduziu nessa aula. Então, primeiro, como é que expressar a derivada de uma função composta? Esse aqui. Usando diferenciais. Esse é mais simples. Mas escrevendo isso, você pode responder também dois. Dado z como função do y, f do y, escreva o diferencial do variável dependente, nesse caso z, né? Usando definição, né? Supomos que depois você descobre que y, na verdade, depende da outra variável, x, né? Certo? Não é independente. E você tem diferencial do y na sua fórmula para diferencial do z. Será que essa informação vai invalidar a fórmula escrita no A ou não? Então, pensando 1 e 2, você vai entender muito bem diferencial, resolvendo essas duas perguntas. Pergunta 3. Supomos que nós temos uma EDO dada para resolver desse jeito, certo? E se nós integramos essa EDO, supomos que nós integramos ela, e temos integral nessa forma, certo? Que se chama integral geral, o φ do y de x igual a c, nesse caso, desse jeito. Qual seria a forma de integral geral também do seguinte EDO? Pensa sobre isso. Dessa forma, quer dizer, a função g capital do y é dada, certo? Isso é dado. Você deve achar a forma do integral desse. Quer dizer, usando somente o que é dado aqui. Vou dar uma dica para resolver 3. Olha nos exemplos que nós fizemos nessa aula. Exemplos onde nós temos a equação dessa forma. Um exemplo só. Vê essa equação e você vai resolver essa pergunta. Pergunta 4. Considere uma EDO de primeira ordem na forma não resolvida em derivada, quer dizer, uma função geral de três variáveis, uma x, y e terceira derivada do y sobre x, certo? Igual a zero. E dá exemplos simples que você consegue achar, né? De tais EDOs não resolvidos, que pode ter mais do que uma solução para um valor inicial, quer dizer, dado o valor x, zero, valor y igual a y, zero. Mesmo assim, tem duas soluções garantidas diferentes com essa condição inicial. Pensa sobre isso. E essa pergunta tem a ver por que nós não consideramos equações diferenciais gerais nessa forma e simplesmente consideramos resolvidos em derivada. Essas perguntas valem pontos. Tem na introdução, no curso, que se chama MP, valor dos pontos obtidos na aula. Isso também, quando a gente vai resolver exercícios, ter listas ou testes, a gente também vai cair esses pontos. Então, se você resolver a pergunta 1, 2, 3 ou 4, ela vai valer, vamos dizer, cada uma pergunta, um ponto. Se você resolveu, você ganhou um ponto. Então, você pode entrar no Moodle e postar a sua resolução. Ou escrever e-mail para mim. Mas se todo mundo escreve e-mail para mim, tem 45 alunos, eu não conseguir responder a cada um. Tudo bem? A gente pode fazer uma discussão, não sei, ou um chat no Moodle depois e discutir essas perguntas. Né? A gente pode supor, quer dizer, propor soluções, pontos de vista que a gente tem e discutir o que é diferencial, por que ele é importante. Então, essa aula termina nesse ponto. O mais importante dessa aula é o conceito do diferencial e conceito de equação diferencial ordinária na forma que envolve derivada e na forma que envolve diferencial. Quer dizer, na forma que envolve diferencial, ele já é pronto para integrar. Se pelo menos é a equação diferencial ordinária separável, como essa aqui. Tudo bem? Então é isso. A gente para aqui. Como é que eu vou parar agora? Tá. Agora, Uhum.